Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet e os inscritos no nosso canal, com a paz do Senhor. Se você achar por bem, pode curtir, comentar e compartilhar essa mensagem com seus familiares, amigos e aqueles que se achar necessário. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo 3 versículos. O versículo 18, o versículo 28 e o versículo 31. Romanos, capítulo 8, 18, 28 e 31. São os versículos que nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você pode se assentar, dando glória a Deus. Meus amados, a carta aos Romanos é uma das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que serve como uma espécie de tratado teológico, ou seja, um estudo formal, ou, por que não dizer, um estudo técnico ou científico, que poderia ser muito bem e é usado hoje com caráter acadêmico. Em todas as universidades, nós vamos ver sendo usados a epístola aos Romanos, para que assim, de maneira sistemática, possam se fundamentar algumas doutrinas e possa-se aqui dissertar sobre muitos e variados assuntos. Aqui nós podemos explorar temas como, por exemplo, a salvação, temas como a fé, temas como, por exemplo, o pecado, a lei da vida e outros demais temas relacionados a esses. Por exemplo, na epígrafe do capítulo 8, nós vamos ver que o primeiro versículo inicia dizendo que a nova vida debaixo da graça, ela é segundo o Espírito de santidade e adoção. E aqui nós temos aquele versículo bem comum e bem conhecido no nosso meio, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vamos ter temas como esse. Aqui nos vai ser ensinado a respeito, por exemplo, sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, sobre a lei do pecado e da morte, e aquilo que era impossível à lei, que agora é possibilitado pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola, provavelmente estando ali em Corinto, perto do fim da sua terceira viagem missionária, entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. E aqui nós podemos destacar 3 finalidades principais. A primeira delas é preparar aquele povo para uma futura chegada dele até a cidade a qual a carta foi endereçada, que é a cidade de Roma. A segunda é esclarecer e defender os seus ensinamentos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja. Alguém provavelmente
fundara essa igreja e ele ficara sabendo, então procurou ali esclarecer alguns ensinamentos e também defender o seu ponto de vista e argumentar acerca de algumas coisas que deveria estar ali fora de ordem. E a terceira era promover uma união entre os judeus e os gentios que eram membros daquela mesma igreja, porque aqui ele vai falar nessa epístola que tanto judeus como gentios, eles são um em Cristo Jesus. Então o apóstolo, ele vai usar a sua carta, a sua epístola para argumentar sobre estas leis, argumentar sobre essa união em Cristo, argumentar sobre esses temas que são dissertados no nosso meio. Nós podemos ver, por exemplo, nas nossas escolas bíblicas dominicais, que esses temas são primordiais, são temas centrais para que nós venhamos entender a nossa fé. Então ele vai usar esses temas, ele vai argumentar sobre as leis que nós falamos aqui, que é a lei do pecado e da morte e a lei do espírito de vida, e falar aqui no capítulo 8 que nós podemos, através da nova vida recebida, através da pessoa de Cristo Jesus e do seu sacrifício, se livrar ou vencer de maneira gloriosa de tudo aquilo que se possa imaginar que sobrevenha à vida do cristão. Nós tivemos aqui, por exemplo, que nos antecedeu, a diaconisa Marinete Borges, que falou sobre o seu testemunho, e muitas outras irmãs e irmãos têm testemunhos para contar daquilo que Deus fez por intermédio da oração, por intermédio da palavra, por intermédio do seu poder e da sua graça. Se você tem alguma coisa para que assim glorifique o nome do Senhor, que Ele tem trazido sobre a sua vida, você pode expressar o seu glória a Deus? Então nós podemos ver nesse capítulo, por exemplo, várias e gloriosas vantagens de se estar ligado a Cristo. E é por isso que o tema dessa mensagem é: as aflições não ofuscam a vitória. A primeira coisa que nós vemos aqui está escrita no versículo 18, que diz que as glórias vindouras, elas são incomparavelmente maiores do que as aflições que nós estamos vivendo no presente. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, tenho por certo, a palavra grega para tenho por certo é logizomai, e quer dizer, eu julgo conveniente, depois de deliberada resolução, ou depois de um cuidadoso impasse, ou depois de examinar de maneira minuciosa, eu decidi, diante daquilo que passei, que... Aí ele diz que as aflições do tempo presente não podem restringir-nos, não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos: quem passou mais aflições do que o apóstolo Paulo? E quem sabe nesse mesmo momento de aflição, ele diz assim: eu tenho por certo que esse tempo presente, a palavra é aion, ou era, período em que ocorrem as aflições, ele diz, a glória que em nós, ou para nós há de ser revelada,
justifica tudo aquilo que nós estamos passando. Nós não podemos estagnar, nós não podemos estacionar, nós não podemos ficar parados diante das aflições, porque aquilo que nós queremos alcançar, aquilo que nos está proposto, aquilo que nos está revelado é incomparavelmente maior, é glorioso, é grandioso, e nós não podemos parar diante das aflições, diante das lutas, diante das dificuldades. Você entendeu? Diga glória a Deus. Ele vai dizer, olha, e é interessante que isso aqui, ela faz parte da doutrina da santidade, porque nós vamos ver o seguinte, que embora o corpo do crente, ele esteja justificado do pecado através do sacrifício de Jesus, e sendo esse não mais instrumento do pecado, ele ainda continua desprovido da redenção total, daquilo que o aguarda. Mas, ele diz aqui, nós podemos passar por lutas, aflições, tempestades por causa desse corpo mortal, mas o crente tem que decidir se ele vai olhar para o presente ou para o futuro. A glória que é prometida não será somente revelada a nós ou em nós, mas também irá nos transformar. Nós precisamos entender que quanto ao Espírito, nós estamos na era que virá, quanto ao corpo, nós estamos na era presente. Nós podemos viver assim. Arlindo Teodoro diz que nós somos o único ser na terra, os cristãos, a igreja, é a única instituição na terra que pode gozar de uma guerra e batalhar ferozmente ao mesmo tempo que nós estamos vitoriosamente e gloriosamente triunfando, glorificando diante daquilo que Deus tem revelado e tem trazido à nossa vida, tem nos feito experimentar. Ele também nos faz guerrear guerras e saber que a vitória é certa, porque nós estamos lutando em seu nome e Ele também luta em nosso favor e vai adiante de nós. O apóstolo Paulo vai dizer, pobres e enriquecendo a muitos. Ele diz, nós estamos atribulados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados. Ele diz, eu tenho para mim que nós fomos colocados em último lugar. Parece que nós somos a escória do mundo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode dar glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor, ainda que nós estejamos passando por tribulações, por angústia, ainda que nós estejamos passando por aflições, elas não nos estagnarão, elas não nos pararão, elas não serão capazes de fazer-nos parar, porque a nós está proposto algo que é melhor e maior e nos aguarda lá no céu. Aquilo que virá é muito maior e nós aguardamos, porque sabemos quem tem prometido, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus? Agora ele continua dizendo, e o capítulo 8, versículo 28 que nós lemos, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É interessante, ele diz, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Agora o apóstolo Paulo, depois de descrever aqui no versículo 18,
os sofrimentos e aflições que os crentes passam, ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. A razão para isso não se encontra em nós, mas no objetivo eterno de Deus. Você não entendeu? É por isso que as aflições e os sofrimentos não devem nos parar, porque nós não devemos olhar para o aqui e agora. Essas coisas que passamos, elas contribuem para o nosso bem, se nós amarmos a Deus, nós que fomos chamados de acordo com o seu decreto. Porque é o objetivo de Deus, o objetivo eterno de Deus que está em xeque, que está em jogo. É Deus quem está trabalhando em nós e através de nós, para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, a fim de que o nome dele seja glorificado em nós e por intermédio das nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? É isso que nós temos que ter em mente, igreja. É que Deus, Ele quer não que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, mas também na nossa vida. Ele quer que nós sejamos instrumentos da sua glória. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar tem que glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus no nosso corpo, nós glorificamos a Deus no nosso falar, nós glorificamos a Deus através da maneira como nós nos vestimos. Nós carregamos padrões e princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus. Quando nós paramos para ler acerca dos reis de Israel, nós vamos ver eles tendo o cuidado de fazer tudo conforme está escrito na lei do Senhor. Aqueles que observavam a lei do Senhor e tinham cuidado de executar tudo quanto estava escrito, para que o nome de Deus fosse glorificado. E nós vamos ver, por exemplo, se em algum momento eles fazem algo que não estava totalmente em acordo com aquilo que Deus falou, eles param em um momento e dizem: isso aí é para se cumprir aquilo que Deus falou. Por exemplo, nós vamos ver isso na vida de Jeú, ex-capitão do exército de Israel, e agora, naquele tempo, rei de Israel. Acerca de Jezabel, ele diz: olha, vai atrás daquela maldita, porque ela era filha de um rei, e sepulta ela. Mas havia uma sentença de Deus sobre a vida daquela mulher. E quando eles vão para trazer o corpo dela, só alguns restos dela estavam ali. E quando eles chegam com a notícia até Jeú, ele para e diz: isso aí foi para que se cumprisse a palavra do Senhor. Pois acerca do seu pai, acerca do seu marido, acerca dela e de toda a sua descendência, estava assim escrito. Então nós precisamos fazer com que o nome de Deus seja glorificado em nós. Antes de ser um instrumento que Deus usa, Deus quer fazer de mim, de você, um homem e uma mulher que tem intimidade com Ele, que tem o cuidado de observar tudo quanto Ele ordena, que tem o cuidado de observar e colocar em prática tudo aquilo que Ele ordenou acerca da nossa vida, para que primeiramente, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, nós venhamos salvar a nossa vida, depois salvar aqueles que nos ouvem. Você pode dar glória a Deus? Então é isso.
Eu acho interessante o que Hernani Santos fala. Ele diz: olha, se algo te tira do Senhor, Ele tirará isso de você. Se for até mesmo a sua obra que te tira do Senhor, Ele vai tirar a sua obra de você. Porque Ele prefere você. É isso que Deus quer. E nós, nos dias atuais, temos nos esquecido disso. Deus quer antes a nossa vida, depois Ele quer que através da nossa vida transformada, que esse é o objetivo eterno de Deus, nós venhamos ser um canal de transformação, nós venhamos falar desse ministério da reconciliação, porque nós fomos reconciliados com Cristo, agora nós foi dado o ministério da reconciliação, e nós agora devemos sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Você entendeu? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender que aqueles que amam a Deus não trouxeram isto de si mesmos, mas isto lhe foi dado pelo chamado que foi feito por Deus. Quem tem como base o seu objetivo eterno? Tudo que eu e você estamos passando é para que os interesses de Deus se cumpram. E no final, Ele sabe quem é que verdadeiramente o ama e não. Irmão, parece ilógico, às vezes é incompreensível da nossa parte, mas funciona assim: quanto mais eu amo a Deus, mais eu passo por aflições. Quem lembra de Jó? Quem lembra de Davi? Quem lembra de outras pessoas que passaram por aflições, por dificuldades, mas Deus preservou a vida desses homens e por intermédio da vida deles fez com que o seu próprio nome, porque o pano de fundo aqui é Deus, não é José, o pano de fundo aqui é Deus, não é Moisés, o pano de fundo aqui é Deus, não é Davi, o pano de fundo aqui é Deus, não é Jó, o pano de fundo aqui é Deus, não sou eu. Ele fez com que o nome eterno dele fosse glorificado por todos aqueles que estavam à volta desses homens, que estavam ali como instrumentos dele, mas primeiro eles foram provados. Primeiro eles foram colocados no lugar da aflição. Aqui nós lemos o texto de Isaías que diz: eu te purifiquei, não como a prata ou como o ouro, eu te provei na fornalha da aflição. Então é assim que Deus faz conosco. Ele usa a fornalha da aflição para nos purificar, para nos provar, para que nós venhamos ser verdadeiramente instrumentos da sua glória. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aqui e para você que está nos assistindo aí. Quando a gente vai usar um objeto de prata ou de ouro, se ele tiver alguma escoriação, se ele estiver sem brilho, qual de nós tem interesse em usá-lo? Nenhum de nós, porque nós queremos que eles estejam ali brilhantes, impecáveis, para que reluza, para que se mostre a todos aqueles que estão à nossa volta. Assim também é Deus. Mas ao invés de nos fazer brilhar, no sentido de nos fazer aparecer, Ele quer que o nosso reflexo esteja ali, nele, e o reflexo dele esteja ali em nós. Jesus disse que Ele e o Pai eram um, e Ele ora dizendo: olha, Pai, eu oro para que esses também sejam um em nós. Quem vê a mim e a você
tem que ver a Deus, tem que ver o Cristo crucificado, aquele que pode dar a salvação e a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Olha, meu irmão, é evidente. Quando nós deixamos claro que fomos chamados por Deus, que nós estamos andando de acordo com o decreto de Deus, nós evidenciamos aflições, mas é certo também que haverá uma relação de interdependência, no sentido de que eu preciso do amor de Deus para superar as aflições, e eu preciso das aflições para poder amar a Deus e aprimorar o meu amor por Ele. Eu preciso das aflições para depender única e exclusivamente do amor de Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Então você e eu entendemos agora porque que a palavra de Deus diz: em tudo dai glória, porque essa é a vontade de Deus. Está dando errado lá na escola? Comece a depender do amor de Deus. Está dando errado lá na faculdade? Comece a depender do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Está dando errado lá no trabalho? Comece a pedir graça a Ele, comece a pedir autoridade da parte dEle, comece a dizer e a andar como alguém que é dependente dEle, e diga: essa aflição veio para que eu me provasse e entendesse que eu sou dependente de Ti. Você pode dar glória a Deus? E por último, nós temos aqui o versículo de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O apóstolo Paulo argumenta acerca de toda e qualquer oposição contra a nossa vida. Toda e qualquer oposição que possam sofrer aqueles que temem e que amam a Deus e que foram por Ele chamados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós somos dependentes de Deus, se nós temos certeza da salvação dada por Deus através de Cristo Jesus, contra a qual não pode prevalecer nada nem ninguém, nenhuma força contrária, essa salvação em Deus, que tem o poder de destruir tudo quanto se opõe àqueles que são por Ele chamados. E aqui a missionária Janaína leu: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum poder pode vir contra aquele que foi chamado por Deus. E ainda que se revele contra, não vai prevalecer. Essa tribulação não vai prevalecer, essa angústia não vai prevalecer, a perseguição não vai prevalecer, a fome não vai prevalecer, a privação não vai prevalecer, o perigo não vai prevalecer, a espada não vai prevalecer, nada irá prevalecer ou parar aqueles que Deus tem um propósito na vida. Porque, como nós falamos aqui, o objetivo eterno de Deus tem que se cumprir.
e irá se cumprir para a glória e para o louvor do seu nome. Você pode dar glória a Deus? O apóstolo Paulo diz que nós recebemos de Deus o poder para destruir fortalezas, para destruir toda altivez. Você sabe o que é uma pessoa altiva? Você sabe o que é a altivez? E ele diz mais, todo sofisma. E aqui é interessante, que aqui remonta ao tempo dos mestres da filosofia grega, os sofistas que eram contratados para debater em praça pública, para argumentar. Esses homens eram contratados para argumentar sobre toda e qualquer coisa, qualquer teoria, qualquer ciência, qualquer tema possível. Eles eram capazes de ganhar no argumento. E Paulo diz, pode vir qualquer sofisma, qualquer altivez, qualquer conhecimento que se levante contra Cristo, não vai prevalecer. Nós vamos desfazer, nós vamos cortar, nós vamos derrubar, nós vamos colocar por terra, nós vamos fazer com que essas coisas sejam anuladas e o nome de Jesus seja glorificado. Aqui as irmãs gostam de cantar, eu não sei se elas sabem baseadas em qual texto, que diz, preciso calar todas as vozes, menos a tua. Essas vozes que falam na cabeça do ser humano, pedindo para ele parar, pedindo para ele estagnar, pedindo para ele tirar a vida, pedindo para ele tirar a vida de outrem, pedindo para ele aderir ao álcool, às drogas, à prostituição, aos prazeres da carne, induzindo ele, dizendo a ele que nada que ele possa fazer irá satisfazer a sua vida completamente, e começa a argumentar contra ele mesmo. E Paulo diz, olha, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Você entendeu? Diga glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. A conclusão diz o seguinte: não foque nas situações, nas circunstâncias, nas aflições ou em qualquer coisa que estejas enfrentando no tempo presente. Foque no futuro, naquilo que Deus reservou. Vá à luta, Deus vai te fazer vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Incline a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio de estarmos neste santo lugar, aonde louvamos, exaltamos e adoramos o teu nome, aonde rendemos a ti graças e louvores por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens feito e por tudo aquilo que tu irás fazer nas nossas vidas e no nosso meio. Nós queremos te agradecer por a tua palavra que é pregada neste lugar, tanto na terça, na doutrina, como também na quinta, na vitória, como também nos domingos, culto de departamentos. Mas nesse dia em especial, nós queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar diante das aflições, diante dos problemas, diante das tribulações, para que essas não ofusquem a nossa vitória, para
que essas não ofusquem aquilo que está a ser revelado a nós. Ó Deus, estende as tuas mãos, continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos fortificando na graça, nos fortificando na fé, nos fortificando na palavra. Ó Deus, estende a tua mão, sara toda dor, toda doença, toda enfermidade, todo mal agora seja neutralizado, seja anulado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia! Ó Deus eterno, nós oramos pedindo também que toda doença, toda enfermidade, toda dor, seja ela emocional, seja ela física, seja ela aonde for, que a tua mão venha alcançar aqueles que estão aqui, aqueles que estão distantes a nos assistir. Ó Deus eterno, estende a tua mão, opera, faz o milagre. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diz? Se você disse amém, sente-se no seu lugar glorificando o nome do Senhor.